Essa semana, inclusive, eu atendi uma senhora, né, que ela, havia sofrido uma amputação quando ela tinha 40 e poucos anos. Ela falou que, o que ela contou foi isso foi em 93, né, e o que ela contou foi que ela começou a sentir dor e ficou em casa. Passou 3, 4 dias sentindo dor e ela achando que era, é cansaço, eu trabalho demais. E aí ela resolveu ir no hospital. Só que quando ela chegou no hospital depois desses 3, 4 dias, tentaram revascularizar, né, que a gente fala que é quando a gente faz a cirurgia para tentar desobstruir a artéria, não conseguiram e ela acabou sofrendo uma amputação. Então, assim, é claro que isso são situações bem específicas, né, Carlos? Não é toda dor que a gente que a gente vai evoluir para uma amputação, né? Isso são situações bem específicas, mas a gente não pode ignorar esses sintomas. Se você vê que tem algo errado, se você vê que tem uma dor, que essa dor está persistente, tem que procurar atendimento, né? Tem que procurar. Se é uma dor mais intensa, você tem que procurar um pronto-socorro ou procurar consultar um vascular. É verdade que quem fica muito tempo sentado ou em pé está mais propenso à trombose? Olha, isso acontece principalmente em viagens longas, em pós-operatório, principalmente cirurgias maiores, né, que exigem mais imobilização, né, cirurgias ortopédicas, às vezes até cirurgias abdominais maiores, né, enfim. Porque justamente aquilo que a gente estava falando, o nosso sangue ele precisa de movimento para circular. Então, se a gente passa ali horas acamado ou sentado, a gente pode acabar tendo um aumento no risco de ter uma trombose, sim. Aquele sangue mais parado ali nas veias, digamos assim, que a gente chama de estase venosa, isso é um dos fatores que pode levar a pessoa a ter uma trombose. Quem é obeso ou sedentário costuma ter problema vascular? Sim, né? Obesidade e sedentarismo é fator de risco para muita coisa, né? Mas em se tratando de doenças vasculares, o obeso e o sedentário ele tem maior risco de ter varizes, né? É claro que depende muito também do fator hereditário, porque varizes tem um componente hereditário muito importante. Ele tem mais risco de ter trombose e também pode aumentar o risco de uma doença arterial, porque obesidade e sedentarismo geralmente vem acompanhado de quê? Colesterol alto, né? Uma dislipidemia, hipertensão, diabetes, são todos fatores de risco para a doença arterial. Trombose é algo que só acontece em viagens longas? Não, né, viagem longa é um dos fatores de risco, né, mas a trombose ela pode acontecer em diversas situações, como eu disse, em pós-operatórios, de cirurgias principalmente longas, né, ou que exigem um longo período de imobilização no pós-operatório, né. Além disso, existem outros fatores de risco. A idade, à medida que a gente vai avançando a idade, a gente vai aumentando o risco de trombose, isso a partir dos 40 anos. A obesidade, o tabagismo, o uso de hormônios, gravidez e puerpério, pacientes em tratamento de câncer. Câncer, ele é um fator de risco importante para trombose. Então, tudo isso, em todos esses cenários, você pode ter uma trombose, tá? E também pode ser idiopático. O que que é isso? É quando a gente não encontra nenhuma causa. A pessoa simplesmente ela teve aquele evento, ela teve aquela trombose e você pesquisou, investigou e não achou nenhuma causa para aquela trombose. Muito bem. As meias de compressão previnem doenças ou é modinha? Previnem sim, principalmente nesses casos. Viagens longas, situações como esses pós-operatórios, né, geralmente a gente usa as meias. Além disso, a gente usa como tratamento para a doença venosa crônica. A gente usa para evitar, reduzir o inchaço, reduzir sintomas como cansaço, dor e também evitar complicações dessa doença venosa, principalmente para aqueles pacientes que têm muitas varizes, né, ou que já têm alguma alteração de veias mais profundas. Então elas são importantíssimas, mas é importante sempre consultar o vascular, porque existem muitos tipos de meias com diferentes compressões, então você tem que saber qual é a compressão certa para você. É importante quando você tem certeza que você vai num evento Hum. e vai ficar muitas horas em pé. É importante, usar uma meia elástica? Olha, nesses casos, a gente indica muito para quem ou já tem uma doença venosa, né? Você vai passar muito tempo em pé. Então, se você já tem um probleminha ali, você já tem algumas varizes, tudo, é indicado, tá?
ou aquelas pessoas que elas sentem algum desconforto quando elas passam muitas horas em pé. Então a gente indica também. E aí a compressão da meia vai mudar, porque a gente tem meias que vão geralmente de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que são as meias de prevenção, que a gente fala de prevenção, né? Que para quem não tem nenhum problema, né? Não tem nenhuma alteração nas veias, usa aquelas meias só como uma forma de prevenção.